Outro professor, Jorge Gorito, como disse, especialista em mobilidade e planeamento de território, tem também muita curiosidade em ouvir a sua opinião, se calhar até mais técnica. Convém aqui recordar, e fui eu próprio que disse que relembrei que em alguns momentos o Presidente da Câmara e vereadores do Executivo tornaram público que houve momentos em que a autarquia não foi devidamente informada sobre tudo, em alguns momentos, mas quando o projeto inicial foi, enfim, aprovado e revelado, a Câmara Municipal tinha conhecimento e deu também o seu aval. Como especialista que é, quando é que lhe parece, quando e porquê é que lhe parece que de repente surgiu esta clivagem em que estamos numa altura em que se fala de algo que parece ser tão confuso e que, sobretudo, os utentes, que são para quem se direciona esta obra, não conseguem entender? Olha, se calhar tínhamos que recuar alguns anos. Aquilo que parece é que nós não sabemos os jogos de bastidores e aquilo que é, de facto, o envolvimento das diversas entidades neste processo, mas nós estamos num campo de três grandes entidades que estão aqui envolvidas, se quisermos assim dizer. Temos, por um lado, a entidade que lança o concurso, estamos a falar de um concurso que foi lançado de Conceição Construção, é bom não esquecer. O dono de obra, neste caso a Metro do Porto, colocou praticamente nas mãos de um empreiteiro que viria a ganhar aquilo que era o desenho do espaço público, de um espaço público que não é propriamente seu. Portanto, estamos a falar de uma primeira entidade que lança uma empreitada, mas que em boa verdade nos parece que nada vai fazer depois em fase de operação, porque o espaço público entregue à Câmara Municipal do Porto, não sabemos em que condições é que houve discussão daquilo que era o espaço público que a Câmara do Porto gostaria de ter ali implementado e se é este que nós vamos ter e que de facto parece-nos assim caricaturando uma grande avenida dos Estados Unidos, extensamente ocupada por pavimento destinado à rodovia. Depois temos por outro lado a empresa que vai operar, que é uma terceira entidade que é de facto também tutelada com mais de 50% do capital pela Câmara Municipal do Porto e, portanto, percebe-se que aqui que há claro, um aproximar daquilo que é a posição da STCP com aquilo que é o seu acionista maioritário, vamos assim dizer, para a oposição daquilo que é uma entidade que hoje é praticamente a 100% detida pelo Estado. E, portanto, parece que há este problema inicial que foi criado com um projeto que, na sua essência, permitia, ou diriam-se nesses primórdios da elaboração do PRR, que era de descarbonização, de conceder mais, no fundo, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e aqui, em total concordância com o professor António Araújo, é perceber que, do ponto de vista da utilização pelo automóvel, a avenida está na mesma. Portanto, a grande pergunta que aqui se pode fazer desde já, por um lado, as grandes perguntas é se, e aquilo que nós não conhecemos deste tal jogo de bastidores, é se a Câmara do Porto realmente teve dedo naquilo que é o desenho do espaço público, aquilo que é o desenho urbano entre fachadas em toda esta extensão, desde a Rotunda da Boa Vista até à Praça do Império, e depois, por outro lado, perceber como é que esta operação se vai fazer, sendo certo que, se nós olharmos aos prazos, estritamente aos prazos, o fornecedor dos veículos terá sensivelmente até o primeiro trimestre do próximo ano para entregar veículos. Portanto, o que é que nós vamos fazer neste período até lá? Como é que vamos operar? Há aqui muitas questões que são políticas, com uma outra particularidade que nos parece existir também, do ponto de vista de uma outra viragem, eventualmente junto à Casa da Música, e aquilo que é a circulação na Marechal Gomes da Costa, perceber que temos um conjunto de infraestruturas que nos parecem com alguma dificuldade aqui e ali, mas é ultrapassável. Portanto, há aqui uma grande componente que nos parece, desde logo, política. Uma medição de forças por um problema que não sabemos se começou desde o início, desde a criação do PRR, desde a problemática que muitas Perdemos o sinal de internet. Já o temos outra vez. Pode continuar o seu raciocínio. Estava a dizer que temos muitas vezes aqui um problema de aceleração, um pacote financeiro que nos foi colocado em cima da mesa, de que muitas vezes, e nós sabemos, porque trabalhamos também com muitas autarquias na MPT, sabemos que aquilo que acontece é que muitas vezes não se planeia,
há um financiamento que surge e vai-se a correr desenvolver um projeto para encaixar nesse financiamento. Para aproveitar as verbas, basicamente, não é? Para aproveitar as verbas. No caso, também parece ter sido isso que aconteceu. Vejamos, é um sítio onde existia um canal disponível para intervir. E, portanto, era muito mais fácil, se pensarmos no contexto da cidade do Porto, se calhar um dos locais mais fáceis para colocar o Metrobus seria na Avenida da Boa Vista, onde historicamente tínhamos previsto uma ligação em metro de superfície, e também a própria Avenida Marechal Gomes da Costa, que tinha espaço dedicado ao automóvel. Não esquecer que estamos a falar praticamente nos dois casos de duas autoestradas urbanas, aqui Sim. também levando isto à caricatura. Mas agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta direta que, enfim, com o passar do tempo e com tantos debates, às vezes parece que nos esquecemos. Recorrendo ao facto de ser especialista em mobilidade, o Metrobus, o conceito de Metrobus, é uma mais-valia ou não? Até comparando com outras cidades europeias. É que às vezes parece que nos esquecemos dessa matéria. É ou não? Eu diria que qualquer solução de transporte público é sempre benéfica para qualquer cidade. Claro que existem problemáticas naquilo que pode ser a sua concepção, mas eu diria que, por princípio, a implementação do transporte público, estamos a falar de um sistema de alta capacidade, que é aquilo que está previsto, terá sempre benefícios para os cidadãos. Então agora deixe-me fazer outra que também me parece importante. A questão das paragens do lado errado. Para uns é um não assunto, alegam que é um não assunto, porque quando tudo estiver concluído e operacional, as coisas vão funcionar normalmente. Para outros é um assunto de grande, enfim, que merece ser empolgado, porque é um erro técnico crasso. Qual é a sua análise? Diria que não. Nós estamos pouco habituados em Portugal, ou nada habituados, a sistemas desta natureza. Portanto, com os veículos adequados a este tipo de operação, eu diria que é essencialmente um não assunto. Nós estamos tradicionalmente habituados ao sistema habitual da circulação à direita, a saída à direita, mas não existe qualquer tipo de constrangimento quando plataforma e material circulante estiverem devidamente adequados. Ou seja, o que nos falta agora mesmo são as carruagens certas. O que nos falta são os veículos do transporte coletivo rodoviário para lá colocar e que permita às pessoas saírem no lado correto, que é, no caso, que é sair à esquerda. A grande questão é este período de transição, que nós não sabemos muito bem de quanto tempo estamos a falar. Nós não sabemos se estamos a falar de 3 meses, 6 meses ou de 1 ano. Pois, essa é a questão. Essa é a questão. E se vamos ter ou não viaturas que sejam da STCP ou de uma outra qualquer entidade que se entenda ser adequada para fazer esta exploração, se vamos ter viaturas que o possam fazer em condições de segurança, mesmo sabendo que numa fase inicial existirão sempre problemas, porque é uma solução de compromisso que se deverá tentar arranjar entre as partes para remediar enquanto as viaturas adequadas àquela operação que aqui se preconiza não chegam. Dizia há momentos, quando eu lhe perguntava se era um não assunto, e considerou que de facto é um não assunto, o professor é que é evidentemente especialista e portanto a sua opinião é muito importante aqui para nós e para o nosso programa, mas não posso deixar de lhe perguntar se quando o projeto está a ser feito também se avalia o grau de risco, e nós nesta intervenção da nossa colega no terreno vemos que as pessoas a terem que atravessar a rua sistematicamente, há ali um grau de risco. Isso não terá sido acautelado? Pergunto. Isso tem a ver com a encomenda que foi feita pelo dono de obra e aquilo que foram os pressupostos que estiveram com base naquele desenho. Há muitas coisas com as quais discordo particularmente do ponto de vista do projeto que foi implementado. Uma delas, o professor António Araújo já referiu, a total negligência para com os modos suaves, em particular com o modo ciclável, parece-me gritante. Do ponto de vista daquilo que é a essência desta candidatura PRR do Metrobus, em que um dos pontos principais era a descarbonização, a redução de gases com efeito de estufa, parece-nos que era premente que o perfil daquela avenida, o perfil da avenida fosse outro, com menos espaço destinado ao automóvel, com espaço destinado à bicicleta e aqui e ali também com mais espaço destinado ao peão. É certo que houve uma redução em alguns pontos da avenida e do seu desenho do número de lugares de estacionamento automóvel, portanto houve um resgate de espaço público
ao automóvel, mas em alguns locais esse resgate de espaço público ao automóvel estacionado serviu para o destinar ao espaço público ao automóvel em circulação. E, portanto, a bicicleta foi totalmente negligenciada. Aliás, nós neste momento temos a mais bela e cara ciclovia do mundo, certamente, enquanto ela não está, o Metrobus não está em operação, mas do ponto de vista de desenho, acho que muito mais podia ter sido feito do ponto de vista daquilo que é as tendências atuais em matéria de mobilidade urbana sustentável. O espaço verde, se calhar a arborização mais densa, a questão ciclável e pedonal que já aqui referi, o abrandar das velocidades e o abrandar das velocidades, é certo que existe uma semaforização relativamente regular ao longo de toda a avenida, mas temos ainda também alguns tramos em alinhamento reto que possibilitam que o automóvel circule com elevada velocidade aqui e ali. Dizer que há uns anos, o ano passado, aliás, foi notícia por uma empresa que é conhecida de todos, muito relacionada com os GPS, a TomTom, que havia um conjunto de cidades que tinham o pior tráfego que podia existir. No caso espanhol, foi muito focado, e que não significa que seja comparável com o Porto, mas foi destacado como a pior cidade do ponto de vista do tráfego automóvel, que reforço, a cidade de Vitória-Gasteiz. E, portanto, quem fez o título da notícia não percebeu nada. A cidade de Vitória-Gasteiz é provavelmente um dos melhores exemplos que nós temos de resgate do espaço público, de acalmia de tráfego e de abrandamento da velocidade do automóvel, e, portanto, é normal que o tempo despendido para utilizar o automóvel seja penalizado em detrimento daquilo que são os outros modos de deslocação. E aqui, em particular, houve uma aposta muito grande em resgatar espaço público ao automóvel, abrandar a sua velocidade de circulação, e esse espaço que foi resgatado foi destinado ao transporte público. Portanto, parece-me que há ali uma necessidade mas que ainda estamos a tempo, atenção, estamos a tempo porque o espaço, a todo tempo, nós conseguimos, se assim for o entendimento dos donos do espaço público, e aqui vamos ver, porque há aqui esta questão de... Voltamos à questão das opções políticas, não é? Quem constrói e depois quem vai gerir o espaço público, claro. Mas as vias de circulação automóvel estão lá e a todo o tempo pode haver uma adaptação, creio que com mais recursos financeiros, claro, mas poderá haver uma adaptação, claro, pelo menos de uma via de circulação em cada sentido, que possa ser destinado às mobilidades suaves. Depois aqui há uma outra questão que não queria deixar... Para terminar. Que é, eu diria que nós não estamos propriamente perante um sistema de BRT puro. O sistema de BRT, tanto quanto possível, deve ser o mais segregado que se conseguir dos outros veículos, e essencialmente do veículo automóvel. Ora, aquilo que parece não, que está efetivado com ligeiras nuances entre aquilo que é a intervenção na Avenida da Boa Vista e aquilo que é a intervenção na Marechal Gomes da Costa, é que a todo tempo uma viatura pode facilmente entrar nesse canal. E o que é que vai fazer? Se houver uma invasão frequente, por exemplo, na Marechal, o que vai acontecer é que vai haver uma redução da velocidade comercial das viaturas e, portanto, vai haver uma degradação do serviço, que é natural. E o mesmo pode acontecer na Avenida da Boa Vista, porque, em boa verdade, aquilo que é a diferenciação de um espaço e do outro tem uma diferenciação muito tenue, com um pequeno lancil. Outros sistemas, Nantes e outros sistemas implementados... Para terminar. E com provas dadas já por essa Europa fora, tem um espaço devidamente segregado. Existe, inclusive, às vezes, até um canal verde que separa aquilo que é o canal do Metrobus, como nós temos também no Metro do Porto, em alguns locais, mas um canal verde que separa aquilo que é o canal do Metrobus daquilo que são as outras circulações. Deixe-me fazer aqui... Diga. 10 segundos, tenho mesmo 10 segundos. Ia só dizer também que há uma outra preocupação que nós devemos ter. É que nós temos duas fachadas nesta nossa Avenida da Boa Vista, mais na Avenida da Boa Vista, porque tem uma densidade de serviços, embora com diferenciações ao longo do seu percurso até chegarmos ao Castelo do Queijo, em termos daquilo que é a densidade de serviços e a densidade construtiva e habitacional, mas temos uma avenida em que parece que vamos ter duas realidades opostas. Já o tínhamos, mas o desenho não ajudou também a fazer aproximar as fachadas. Portanto, aquilo que é o tempo despendido para que um qualquer peão possa transitar de uma fachada, chegar eventualmente à sua habitação, um estabelecimento comercial que possa estar do outro lado da avenida,
é imenso e, portanto, estas transições, do ponto de vista da utilização pelo peão, parecem que estão também muito prejudicadas. Muito bem, e chegamos ao final do programa. A nota final que eu queria fazer é que, em relação ao movimento cívico, seguramente que vai continuar ou irá promover debate sobre a mobilidade no Grande Porto, em particular no município. Portanto, estaremos também atentos. Professor, muito obrigado por ter vindo à ordem do dia. Agradeço igualmente, Jorge Gorito, a sua análise mais técnica. Foi um gosto aos dois receber.